Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor continue abençoando a sua vida e abençoando a sua casa. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica virtual. Terças-feiras estamos aqui para ensinar a palavra de Deus e nessa série de estudo que estamos fazendo sobre a cruz de Cristo, nos escritos de Paulo, nós estamos aprendendo sobre todos os efeitos da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E hoje nós vamos finalizar essa série. Eu falei desde o começo, que ia ser uma série um pouquinho menor, abrangendo somente esse período que nós estamos vivendo, que era o período da Páscoa. E como o domingo último foi o domingo de culto da Páscoa, da ressurreição de Jesus, nós vamos justamente encerrar nossa aula falando sobre isso, o poder da cruz e da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e todos os efeitos que essa obra de Jesus causa em nós, Porque, de fato, a obra de Jesus ela é muito abrangente, tudo o que ela faz, ela abarca o ser humano como um todo. Há poucos dias atrás, estava abordando sobre a questão da graça numa roda de conversa, e alguém falou assim, pois é, mas esse negócio da graça, de que nós somos salvos só pela graça, não sei o quê, não faz com que as pessoas vivam de forma licenciosa, de qualquer jeito? Aí foi quando eu falei que compreender a graça somente nesse sentido é um conhecimento muito pobre, porque a graça vai muito além de só nos justificar dos pecados e nos garantir a vida eterna. A graça nos transforma, ela nos regenera, ela nos faz ser uma outra pessoa, de forma que a maneira antiga de viver ela já não deve mais ser considerada, porque aqueles que foram alcançados pela graça, ela atua no ser humano de uma forma plena e completa. Por isso que Jesus vai dizer que tem aqueles que são a árvore que produz frutos bons e a árvore que produz frutos ruins. Os que são transformados pela graça de Deus era antes uma figueira estéril, vamos usar essa expressão, usando ali as árvores dos contextos bíblicos, da própria uso dos ensinos de Jesus, Então, nós éramos figueira estéril. Com a graça, a gente se torna agora uma figueira frutífera. Outra expressão que Jesus usa também é a questão do ramo da videira. Nós estamos no ramo da videira e a graça nos ajuda a frutificar, a ser ramo frutífero para a glória de Deus. Então, a graça é uma coisa extraordinária, maravilhosa e vale a pena estudar cada vez mais a respeito dela. E hoje nós vamos então encerrar essa aula falando um pouco disso tudo que a gente está discutindo agora, dentro desse poder da ressurreição. Paulo ele diz aos Filipenses essa coisa, que ele diz, eu quero conhecer o poder da ressurreição de Jesus Cristo. Porque ele dizia que ele estava se despindo do velho homem, negando tudo aquilo que ele foi no passado, para ele experimentar essa coisa nova e disso que a ressurreição de Jesus pode fazer em nós. E é um pouco disso que nós vamos estudar hoje. E aí eu convido você a ler comigo um texto, lá de Romanos capítulo 6, do versículo 1 a 13. Eu vou colocar aqui o texto para você acompanhar comigo a leitura, mas se você tiver uma Bíblia aí, abra a Bíblia também, para depois a gente ficar vendo os textos direitinho. Então, Romanos capítulo 6, de 1 a 13, olha só o que diz Paulo nessa passagem sobre a ressurreição de Jesus. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para eles morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que,
havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então, nessa passagem que nós vamos refletir sobre ela, Paulo aborda aqui os efeitos, o que ela faz em nós, a cruz, com a morte de Jesus, e a ressurreição do Senhor. Mas antes vamos pedir a graça do Senhor para que o Espírito Santo nos conduza nesse estudo e assim aprendamos o que Paulo está querendo dizer, sejamos edificados e por esse texto também transformados. Oremos. Deus querido e amado, louvado e engrandecido seja o Senhor. Acabamos, ó Deus, de passar por um tempo, Deus, em que trazemos à memória a paixão de Cristo. Essa paixão, Senhor, que foi, ó Deus, a Tua forma de agir no mundo para nos salvar, para garantir que os Teus eleitos possam desfrutar da Tua presença, da santificação, de uma alegria que o mundo não proporciona. E obrigado, Senhor, por tudo isso. E nos ajuda a compreender cada vez mais, Senhor, essa verdade da paixão de Jesus, os seus efeitos, para que não só nos traga alegria, conhecimento, mas principalmente que isso nos traga propósito nas nossas vidas. Peço a Tua instrução, o Teu ensino, que o Espírito Santo nos ilumine, Senhor, nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, então nesse texto nós vemos aí Paulo abordando uma coisa que para nós é muito importante, que foi a paixão de Jesus, mas o que ela faz em nós. Paulo começa de uma forma interessante quando ele pergunta sobre essa questão: que diremos, pois, continuaremos no pecado para que a graça aumente cada vez mais? Porque ele tinha dito que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Essa questão que Paulo está abordando é somente o seguinte: se o pecado que abundou no mundo foi a causa da nossa separação entre Deus, foi a causa de todas as consequências ruins que acontecem no mundo, o primeiro pensamento que uma pessoa poderia ter, e o judeu tinha, é de que Deus realmente tinha todo o direito de condenar o mundo. Deus tinha todo o direito de julgar o mundo, de exterminar o ser humano, de fazer até alguma coisa parecida com o que fez no dilúvio, lá em Gênesis 6. E aí Paulo está dizendo o seguinte, né, que apesar de que o pecado ira a Deus, Deus ele se aborrece do pecado, maltrata a santidade de Deus, todas essas coisas, Deus não se deixou levar pela sua ira, pelo ódio ao pecado, pelo nojo que ele sente do pecado, né? Ele não deixou se levar por isso. Pelo contrário, aonde abundou o pecado, Deus ele superabunda com a sua graça, concedendo misericórdia e salvação. Então, de fato, essa pergunta retórica de Paulo, que ele mesmo responde, né? A gente não tem que permanecer no pecado para poder desfrutar de mais graça ainda, porque essa graça já veio. E ela veio de forma poderosa em Jesus Cristo. E aí, então, no versículo 2 ele diz: de modo nenhum, como viveremos no pecado, nós que para ele morremos. E aí Paulo começa a trazer um conhecimento interessante, né? Se alguns pensavam, então, que para poder receber da graça de Deus tinha que viver em pecado, ele diz: mas por que vocês vão viver em pecado? Vocês não pertencem mais ao pecado. Vocês morreram para o pecado. É isso que Paulo está começando agora, né, a querer fazer com que a gente venha a entender. Então, Paulo traz para nós um conhecimento de que a cruz de Cristo põe fim ao domínio do pecado sobre nós. A nossa fé em Cristo Jesus nos faz participar dos efeitos da cruz de Cristo. E de forma semelhante, como nós vamos ver no texto, né, também dos efeitos da sua ressurreição. É isso que Paulo quer. Então, esse trecho que nós vamos
estudar aqui, a partir do 3, principalmente agora, né, até o 13, Paulo quer que a gente seja conhecedor dos efeitos da cruz e da ressurreição. Aí ele fala de que esses efeitos, eles já são plenos, já são feitos por Deus, mas nós precisamos saber, nos considerar e oferecer. São 3 verbos interessantes que Paulo vai trabalhar aqui, né? A gente precisa saber, a gente precisa considerar algumas coisas e depois disso tem o compromisso que é oferecer. E nós vamos ver cada um desses verbos dentro dessa passagem que nós estamos estudando. Primeiro, a questão do saber. O que Paulo quer que a gente saiba? Né? Essa palavra ele vai usar no versículo 6, né? Sabendo isto. Depois ele coloca no versículo 9, sabendo também, porque ele quer que a gente saiba certas coisas. Na verdade, ele chega a dizer para esses romanos que eles já são sabedores, como nós todos deveríamos ser sabedores ao estudar as Sagradas Escrituras. Mas uma vez que às vezes a gente passa batido nesses textos e no que Paulo está considerando, então vamos considerar que a gente faz de conta que não sabemos nada e que vamos agora aprender, vamos saber agora com Paulo. Então, ele quer que a gente saiba 4 coisas. A primeira delas, que ele quer que a gente saiba que a gente morreu para o pecado. Veja no versículo 3, ó. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Aí lá no versículo 6 ele diz, sabendo isto, que a vossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos, pois quem morreu está justificado dos pecados. A primeira coisa que ele quer que a gente saiba é que a gente morreu para o pecado, assim como ele afirmou no versículo 2. Como é que vocês querem viver no pecado para a graça abundar se vocês já morreram para o pecado? A primeira coisa, muitos de nós ainda vivem numa concepção de pecadores, né? Nós somos justificados por Jesus, santificados pelo Espírito Santo, mas vivemos numa condição de pecador porque a nossa mentalidade ainda não mudou a chave. A gente ainda acha que a gente é, dentro dessa esfera, né, do mundo que nós vivemos, né, de pecadores. Na verdade, nós fomos agora colocados como santos. Toda vez que Paulo vai iniciar suas cartas, ele se refere aos santos que moram em Corinto, em Éfeso, em qualquer outra cidade, né? Por quê? Porque nós saímos da qualidade de pecadores para santos. Somos santos que ainda pecam, por quê? Porque a gente ainda não cresceu espiritualmente tudo que deveríamos crescer, porque estamos habituados ao pecado, a gente não trabalhou exercício de espiritualidade para poder se desvincular dos vícios pecaminosos. Enfim, o fato de ainda pecarmos, ele está sendo, né, uma repetição de velhos hábitos que nós temos que aprender a deixar, né? Porque nós já morremos para o pecado. O pecado, ele não tem domínio sobre nós. Nós é que precisamos de uma nova configuração mental para podermos abandonar esses pecados, praticar exercício de espiritualidade, crescer espiritualmente, né? Assumir a nossa responsabilidade no processo, contar com o Espírito Santo e tudo isso, né? Tudo isso é coisas que está à nossa disposição para, de fato, abandonarmos o pecado, uma vez que para ele já morremos. A segunda coisa que Paulo quer que a gente saiba é que nós fomos batizados na morte de Jesus Cristo. Isso aqui é uma participação baseada na fé. A nossa fé em Jesus Cristo nos faz participar daquilo que Jesus também sofreu. Paulo chega a dizer em outros textos que ele participa do sofrimento de Jesus. Todos nós que temos fé em Jesus Cristo, todos nós que participamos com a nossa fé, dos meios de graça, a gente participa das coisas de Jesus Cristo, né?
Quando um judeu, a família judaica, vai comemorar a Páscoa, existe um rito que eles fazem. Uma criança deve perguntar: pai, o que significa tudo isso? Está tudo baseado em Êxodo capítulo 20, né? Do 12 ao 20, onde vai ser instituída a Páscoa ali, é ensinado que eles devem fazer isso e aquilo, né? Então as crianças devem perguntar dos pais: o que significa tudo isso? Aí os pais contam toda a história da libertação do Egito. Quando eles estão ali no momento de fé, participando daquela mesa, né, que é a Páscoa deles, eles se tornam também co-participantes da história do seu povo, né, dos antepassados. Da mesma forma, nós cristãos, quando participamos da ceia, quando participamos do batismo, quando participamos através dos ritos, né, e dos cultos litúrgicos baseados no ano litúrgico, a gente participa de todos os eventos que a gente está lembrando. Essa participação é simbólica, né? Porque, de fato, tanto a ceia quanto o batismo são símbolos, são graças visíveis de coisas invisíveis que nós recebemos do Senhor. Então, da mesma forma, Paulo, por isso que ele vai colocar que vocês que estão na fé, vocês foram batizados na morte de Jesus Cristo, como o nosso texto de 3 diz. Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Que fomos batizados na sua morte? Não é? Muitos de nós ignoramos esse conhecimento, de que a fé nos faz participar daquela morte, para que o corpo destruído de Jesus na morte, não é, também seja o nosso corpo destruído, para que assim como o pecado foi destruído na morte de Jesus, como Paulo fala em Romanos capítulo 8, do versículo 4 em diante, né, também o nosso pecado morra. Por isso que Paulo vai dizer nesses textos, né, aquele que morreu para o pecado, de uma vez por todas. Então a morte ela é necessária. A morte de Jesus Cristo é real. A nossa fé nos faz participar daquela morte, não é? E aí, uma vez que a gente participa por fé dessa morte, a gente também passa por um processo de mortificação do pecado. Aí já não é o nosso corpo que morre, mas a nossa natureza pecaminosa é que morre. Paulo fala lá em Efésios, capítulo 2, né, que nós antes estávamos mortos em delitos e pecados. Ou seja, a morte em pecados faz com que a gente viva em pecado. Mas o morrer em Cristo Jesus nos liberta desse pecado e faz com que a gente tenha vida. E aí é que Paulo vai dizer, né, mais para frente, que a gente agora tem vida com o Senhor. Isso ele fala no versículo 4, no finalzinho. Assim também nós andemos em novidade de vida, porque fomos batizados na morte de Jesus Cristo. Isso que é simbólico, mas nós participamos dessa verdade através da fé. Ora, e uma vez que nós morremos juntamente com Cristo, fomos batizados com Ele na sua morte, também o seremos semelhantemente na sua ressurreição. Por isso que Paulo continua falando o seguinte: fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque nós, semelhantemente, no versículo 5 ele aborda sobre isso, porque fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, assim como morremos com Cristo, ressurgimos com Cristo. É isso que Paulo está querendo dizer. Esse versículo 5 é muito interessante porque ele combina com um texto lá de 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 13. Lá, Paulo aborda de que quando entramos pela fé no corpo de Cristo, que é a sua igreja, nós somos, nesse momento, unidos a Cristo. Ele chama isso de batismo, Paulo. É um batismo no corpo de Cristo, é uma imersão no corpo de Jesus. A gente faz parte agora do corpo de Cristo. E como o corpo de Cristo morreu, nós morremos com Jesus. Quando Jesus foi sepultado, né, nessa união que o Espírito Santo faz, nós fomos sepultados com Ele. Por isso que morremos para o pecado. Não é? E quando Jesus ressurge, ressurgimos juntamente com Ele, como o versículo 5 aqui está abordando. Né? Ou seja,
Nós participamos de tudo que Jesus participa. Essa que é a grande verdade. E aí Paulo complementa dizendo que nós fomos crucificados. Nós somos crucificados com Jesus, para que assim a gente de fato não viva mais para o pecado. Então nós aprendemos com esse texto de Paulo aqui, que nós morremos para o pecado, por quê? Porque fomos batizados na morte de Jesus. Nós fomos crucificados juntamente com Jesus, mas juntamente com Jesus fomos ressuscitados também, né? Para que a gente viva em novidade de vida. Sem a ressurreição não existe novidade de vida. Sem a ressurreição, a gente é só justificado através da morte de Jesus. Sem a ressurreição de Jesus, nós estaremos na seguinte condição: a gente estaria justificado do pecado, mas estaríamos lutando, né, ainda com a velha natureza para tentar agradar a Deus. Só que aprendemos com Paulo em Romanos 8 que a gente não tem como conseguir agradar a Deus. Quer ver? Eu vou ler para você essa passagem de Romanos 8, onde Paulo fala sobre essa questão. Olha, a partir do versículo, eu vou ler para você os versículos 7 em diante, que diz o seguinte, ó: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. A carne, ela não está sujeita à lei de Deus, uma vez que ela já está em pecado. Aí ele continua dizendo, nem mesmo pode estar. Ou seja, a carne, a natureza carnal, de estar corrompida pelo pecado, ela não consegue estar sujeita à lei de Deus. Ela não consegue estar sujeita, é isso que o texto está dizendo, né? Agostinho falou sobre isso no passado, dizendo o seguinte, que o pecado original nos colocou numa condição agora de não poder não pecar. A gente não consegue não pecar, né? Só que aí Agostinho fala, né, que depois da regeneração essa condição muda. Mas enquanto está na carne, olha só o que diz o versículo 8 agora. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, ou seja, não conseguem de forma alguma agradar a Deus. E é por isso que essa morte na cruz de Jesus ela é essencial. Porque na morte de Jesus, essa carne ela passa por um processo de morrer juntamente com a sua corrupção. Paulo vai depois abordar bem essa questão, né, de que ele usa a ilustração de uma mulher. A mulher está sujeita ao marido enquanto ele vive. Depois que ele morre, a mulher está livre. Da mesma forma, né, nós estamos sujeitos aos pecados enquanto nós estamos vivendo uma vida sem Cristo. Uma vez que a gente morre com Cristo, a gente não está mais sujeito ao pecado. Essa que é a exemplificação. Então a morte nos justifica. Mas a gente não conseguiria agradar a Deus ainda com esse corpo mortal e corruptível. Aí é necessário que haja a ressurreição. A ressurreição faz em nós o processo da regeneração, o novo nascimento, a nova criatura em Cristo Jesus, como Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17. E aí sim podemos viver em novidade de vida, como o nosso texto aqui de Romanos, capítulo 6, no versículo 4, fala no finalzinho. Assim também nós andemos em novidade de vida. Então, isso tudo é o que Paulo quer que a gente saiba. Mas aí ele diz assim, agora vocês devem se considerar, né? Considerar-se mortos para os pecados e vivos para Deus. É isso que ele quer que a gente faça. Isso ele vai dizer, por exemplo, a partir do versículo 11, onde ele diz o seguinte, ó, assim também vocês considerai-vos mortos para os pecados, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então são duas coisas que ele quer que a gente se considere. Se a gente agora aprendeu, se a gente agora sabe, agora a gente deve se considerar. A palavra considerar é no sentido de a gente ter certeza. É no sentido de a gente viver baseado nessa certeza. Se considerando, participando dessa vida a qual Deus nos dá, a partir da morte e ressurreição de Jesus, a qual nós participamos também, juntamente com a sua ressurreição, né? Assim como a morte e a ressurreição de Jesus
é um fato concreto, Jesus realmente morreu, e testemunhas afirmam que ele ressuscitou, né? Jesus apareceu para mais de 500 pessoas, como Paulo bem aborda lá em 1 Coríntios capítulo 15. Então, muitas pessoas, de fato, viram que a ressurreição de Jesus era uma coisa concreta. A morte foi concreta, a ressurreição foi concreta. E baseado nessa certeza, nós devemos também considerar concreto o efeito dela em nós, né? Então, considerando esse efeito, a gente vai viver de tal forma que, de fato, revele que essa verdade que Paulo está nos ensinando, que a verdade da ressurreição, que a verdade da transformação, ela é, de fato, absoluta em nós. Quando a gente não considera, quando a gente não vive baseado nessa verdade, a gente vive uma vida cristã medíocre. Deixamos de ser boas testemunhas. Deixamos de mostrar e revelar o poder de Deus nas nossas vidas. A nossa vida medíocre espiritualmente, a nossa vida medíocre em questão de ética, de valores cristãos, a falta de a gente espelhar Cristo não glorifica a Deus e faz com que as pessoas duvidem do poder de Deus, do poder transformador de Deus em nossas vidas. E tudo porque a gente não se considera. A gente tem uma mentalidade anterior. Aquilo que Paulo até recomenda aos Efésios, dizendo o seguinte: olha, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a ignorância. Né? Ou seja, o velho homem, ele está corrompido e está ignorante. Ele ignora, ele não considera. Já o salvo, ele agora é essa nova criatura, mas ele deve se considerar, não andar mais na ignorância. Ele foi transportado das trevas, que é símbolo da ignorância, para a luz, que é símbolo do conhecimento e de viver na verdade. Então, por isso que é importante a gente se considerar, a gente crer, a gente viver de tal forma como o texto está dizendo a nosso respeito. Isso tudo é uma disposição mental mesmo, por isso que Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele diz isso em Romanos, diz isso aos Filipenses, diz isso aos Colossenses. A renovação da mente é muito importante, porque essa disposição mental vai gerar em nós um novo comportamento. Né? Tem a tríade da psicologia, né, para a mudança de vida, né? Que é o conhecer, o sentir e o fazer. Né? Ou seja, os nossos pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos. Se nós mudamos os nossos pensamentos, nós vamos nos sentir diferentes e vamos nos comportar diferente. É importante transformar nossa mente para que a gente sinta, se considere tudo aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito e assim também altere o nosso comportamento para que a gente haja. Né? Como diz Paulo aos Efésios no capítulo 4, lá diz assim: rogo-vos pela compaixão de Deus que vocês vivam conforme a vocação a qual vocês foram chamados. Né? Vivam dignamente da vocação que vocês foram chamados. Viver dignamente a vocação é saber, sentir, né, que está se considerando, para depois oferecer, que é o que nós vamos já ver agora. Né? Então, começa pela disposição mental, porque se a obra da regeneração, né, já foi toda feita por Deus, Deus fez tudo. Né? É por isso que nós reformados falamos que a salvação é uma obra que começa em Deus e termina em Deus, porque Ele fez tudo. A nossa parte nesse processo é crer e viver da forma que cremos. Parece que a gente não crê em tudo que deveríamos crer, esse que é o problema. Né? Nós temos que crer em todo o desenho de Deus, crer em tudo que Deus fez. Não só crer que Jesus veio, que Jesus era Deus, que Ele morreu e que ressuscitou, mas crer em toda a verdade que Ele fala também a nosso respeito, para que, crendo, a gente possa viver. Tiago, ele trabalha muito com essa dobradinha, né, do crer e fazer. Ele diz assim: se você crer, mostra através das obras, porque sem as obras a fé é morta. Ele está trabalhando essa dobradinha de crer e obra para que a gente entenda
que uma vez que a gente crê de fato, a gente vive de fato aquilo que a gente crê. Se a gente não está vivendo realmente como a Bíblia quer, porque a gente não crê em tudo que ela diz a nosso respeito. Ou não crê ou não conhece. E aí é importante nós conhecermos. Erramos por não conhecer as Escrituras. Foi isso que Jesus disse aos fariseus e é isso que Jesus pode dizer a nosso respeito se continuarmos errando. Então é necessário conhecer, por isso que Paulo diz, sabendo, né? Sendo sabedores, nós devemos saber, aí sim, considerar, crendo e vivendo. Para quê? Para que a gente possa oferecer para Deus as nossas vidas. E aí Paulo aborda sobre essa questão, né, de oferecer a Deus. Aí eu vou ler para você essa passagem onde ele trata essa questão. No versículo 12 ele diz assim: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam-se a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça. Olha só, a gente tem que ser sabedor, crer para considerar, né, que somos mortos para o pecado, vivos para Deus, né, aquela coisa toda que a gente viu. E agora nós temos que ter a parte do compromisso, ter a parte da devolução de toda essa obra que o Senhor fez, que é a gente se oferecer para Deus, oferecer nossas vidas e oferecer os nossos membros, nosso corpo, nosso ser para Deus. Por quê? Porque nós aprendemos com Paulo duas coisas importantes a respeito do nosso corpo. Ele está dizendo que a gente tem que oferecer nosso corpo, oferecer nossa vida, né? Ele diz duas coisas importantes sobre o nosso corpo. Primeiro, que esse corpo é morada do Espírito de Deus. Então, uma vez que Deus fez toda uma obra de salvação, de santificação, nós pertencemos a Ele, nós somos agora templo do Espírito. Ele faz habitação em nós, Ele mora em nós. E isso é entregar toda a vida para Deus, né? Para que Ele faça morada em nós. E uma vez que Ele faz morada em nós, a gente tem que entregar Ele nosso corpo, nossos membros, para ser instrumento de Deus. Aí Paulo fala aqui de instrumento de justiça, ou seja, de instrumento de tudo que Deus quer fazer, por nosso intermédio. Como Paulo diz aos Efésios, né? Deus operando poderosamente através de mim. Então, Deus agora, depois dessa obra toda que Ele fez, Ele espera de nós que as nossas vidas estejam a serviço dEle, que as nossas vidas sejam entregues a Ele, que o nosso corpo seja entregue a Ele. Essa questão do corpo é muito importante. A teologia do corpo ela é muito pouco explorada, muito pouco ensinada, né? Mas a teologia do corpo é muito importante porque Paulo vai dizer o seguinte, que nós, os cristãos, vamos participar de um tribunal chamado Tribunal de Cristo. Nesse tribunal não é para julgar se a gente vai ser salvo ou não, porque quem chegou no tribunal de Cristo já é um salvo. O tribunal em que vai julgar para a vida ou para a morte, né, para a salvação ou não, é chamado de o grande trono branco, como está lá em Apocalipse. Mas Paulo aborda em Coríntios sobre o tribunal de Cristo, dizendo que lá no tribunal de Cristo serão julgadas as obras que fizemos no corpo. Por quê? Porque nós estamos aqui nessa terra, nós somos esse corpo. Nós temos um comissionamento, Deus nos comissionou. E nós servimos a Deus neste mundo através do corpo, né? Então, o que a gente faz com esse corpo aqui na terra é isso que será julgado. E nesse julgamento do tribunal de Cristo, ele vai considerar o que nós fizemos para o Senhor, se a gente fez obras dignas ou deixamos de fazer obras dignas, né? Paulo ele dá como exemplo, por exemplo, obras que seriam consideradas como de ouro, de prata e de bronze. Porque ele fala da provação. O julgamento será como se fosse uma provação de fogo, né? E aí o fogo ele prova esses metais e purifica esses metais, né? E já ele diz assim que tem obras que podem ser comparadas com madeira, palha e feno, que diante do fogo são consumidos.
Aqueles que têm obras que seriam qualificadas, né, a título de exemplo, como ele está dando, de ouro, prata e bronze, receberão um galardão. Os outros não receberão um galardão, mas já são salvos, né? Então, o que Paulo está querendo dizer lá em Coríntios é essa questão de que aquilo que a gente faz com o corpo é muito importante. E aqui em Romanos ele coloca justamente essa questão. Então, vocês sendo morada do Espírito Santo, vocês devem ser instrumentos da justiça de Deus, instrumentos da obra do Senhor, instrumentos nas mãos de Deus para aquilo que Deus quer fazer. Né? E aí ele recomenda algumas coisas, né? Ele recomenda 3 coisas a respeito dessa questão de a gente se oferecer nossos membros para Deus. Ele diz assim, não permitam que o pecado vos domine. Né? Não permita que o pecado vos domine. Né? Para quê? Para que a gente não deixe mais, né? Não volte mais à prática do pecado. Por isso que é importante a gente desenvolver a nossa santificação, com o auxílio do Espírito Santo, diante da verdade que o Senhor nos ensina, praticando exercício de espiritualidade, para não deixar mais que o pecado nos domine, porque uma vez que o pecado volte a dominar, a gente não se torna instrumento de justiça da parte de Deus. A gente não consegue ser um instrumento na mão de Deus para abençoar outras pessoas. Né? O Paul Tripp escreveu um livro, né, interessante, né, Instrumentos na Mão do Redentor. Né? Essa ideia de que a gente é instrumento na mão do Redentor. E não consegue ser instrumento na mão do Redentor quem vive na prática de pecado. E além de que a gente não deve permitir que o pecado nos domine, Paulo diz também que a gente não deve oferecer o corpo ao pecado. Né? A gente não deve oferecer, a gente deve oferecer para Deus. Que é a terceira coisa. Em vez de oferecer para o pecado nosso corpo, em vez de a gente emprestar o nosso corpo para o pecado, para que o diabo possa usar para o que quer, por exemplo, Jesus coloca no Sermão da Montanha que a gente irá e ofender pessoas é pecado. A gente seria considerado como homicida. Então, a gente emprestar a nossa língua para a ofensa, para o perjúrio, para a calúnia, para a difamação, para ferir pessoas, é oferecer o corpo ao pecado. Né? Oferecer a nossa língua para Deus é fazer como aquilo que Paulo disse, né? Antes falem coisas para os outros que edifiquem os outros. Ele usa até a expressão assim, falem palavras temperadas com sal, que seja útil e edifique as pessoas. Né? Falem a verdade em amor, como Paulo diz também. Então, usar os nossos membros como instrumento de justiça para Deus é para ser bênção para as pessoas, não para ser empecilho, não para maltratar, não para ofender, não para prejudicar pessoas. É isso que Paulo está querendo, né, nos ensinar. Então, a gente se oferecer completamente para Deus. E aí é sendo sabedor, se considerando e dentro dessa responsabilidade agora de oferecer-nos a Deus completamente. E aí eu quero finalizar com Romanos capítulo 12, versículo 1. Eu vou ler aqui numa outra versão, que é a versão transformadora, para a gente ver, digamos assim, como se fosse um resumo de tudo isso que Paulo estava ensinando. Né? É um grande resumo, porque de fato, né, a gente tem a divisão de Romanos dessa forma. Né? Romanos do capítulo 1 ao capítulo 11 é uma longa teologia que Paulo aborda. Né? É uma longa teologia a respeito da salvação, da obra que Deus está realizando no mundo e tudo isso mais. Aí quando chega no capítulo 12 em diante, ele vai para a parte mais prática, né? Do que a gente tem que fazer agora que a gente tem todo aquele conhecimento que ele abordou nos 11 primeiros capítulos. Né? E aí então no 12, versículo 1, ele diz uma coisa que seria esse resumão, né, dessas questões. Diz assim, ó: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Essa tradução é maravilhosa, né? Vou até ler de novo, né, para você guardar aí no seu coração.
Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Aqui Paulo, então, ele arremata tudo isso, que a gente deve realmente viver uma vida para agradar a Deus, sendo um sacrifício vivo e santo a Deus, sendo pessoas que se consideram mortas para o pecado, vivas para Deus, para ser instrumento de justiça, para ser instrumento nas mãos do nosso Redentor, como disse o Paul Tripp, né? E assim a gente, de fato, vai ser considerado por Deus verdadeiros adoradores. Né? É fascinante a obra que Deus fez por nós. A cruz de Jesus Cristo é uma obra revolucionária da parte de Deus. Juntamente com a ressurreição, nós temos ali um grande projeto que Deus idealizou e executou. Jesus consumou essa obra toda, né? E nós somos os participantes de tudo isso. É por isso que é chamado de graça de Deus, maravilhosa graça de Deus, porque nós somos só o participante, os beneficiários de toda essa grande obra de Deus. Então, diante dessa obra que Deus fez, como nós acabamos de ler, né? Diante dessa grande obra que Deus fez, é natural que Paulo suplique para que a gente viva as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí o texto seguinte, é aquele texto que todo mundo conhece, a qual já citei: transformai-os pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Né? É a transformação da nossa mente que vai nos ajudar a viver de tal forma e conhecer e experimentar que a vontade de Deus é perfeita, é boa e é agradável. Né? Quem não considera a vontade de Deus para nossas vidas boa, perfeita e agradável é porque não conhece Deus. Não conhece a grande obra que Deus fez. Não entendeu completamente a cruz de Cristo e muito menos a sua ressurreição, que ela é transformadora. Amém, queridos? Eu espero que você tenha entendido, né, tudo que nós abordamos nessa série. É um conhecimento maravilhoso para nós termos. Se eu não conseguir explicar alguma coisa, né, de forma clara, mande perguntas no comentário aqui desse vídeo que a gente vai buscar responder, porque esse conhecimento é muito relevante, é muito importante para nós. Então, o que eu puder fazer para ajudar você a compreender, estou à sua disposição. Então, faça as perguntas aí e assim espero que você cresça no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Pedro recomendou, né, 2 vezes na sua segunda epístola. Amém? Nós encerramos aqui esta série e aí nós vamos ter uma semana sem aula, porque aí eu vou estar me preparando para a próxima série de estudos, tá bom? E espero que vocês possam, de repente, até rever, né, as outras aulas dessa série e assim cada vez mais ir assimilando esses conhecimentos. Amém, queridos? Deus abençoe, fiquem com a graça do Senhor e tenham uma boa semana.